Muito bem, vamos então iniciar mais uma vez os nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Hoje é dia 18 de março de 2026, são 20 horas e 3 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando, de o referido livro, o capítulo 22, da mediunidade nos animais. Capítulo 22, da mediunidade nos animais. A questão é de número 236. O item, né? Número 236. Kardec segue dizendo o seguinte: a questão da mediunidade dos animais foi plenamente... O Celso está conosco. Boa noite, Celso, bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Celso. Boa noite. Bem-vindo. A Janaína agora entrou também lá pelo Facebook. Boa noite, Janaína. Obrigado pela sua presença, viu, minha irmã? É com grande alegria que nós recebemos você, o Celso, o Jorge, os nossos queridos companheiros para o estudo da nossa doutrina. Então, questão de número 236, capítulo 22, eu vou reiniciar a leitura dessa questão para nós retomarmos aqui as nossas reflexões. A questão da mediunidade dos animais foi plenamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundidade e sagacidade podem ser apreciadas nas citações que já fizemos. Para bem se aprender o valor de sua demonstração, é essencial que nos reportemos à sua explicação anterior sobre o papel do médium nas comunicações reproduzidas atrás. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão a respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então isso é para a gente só, fazendo um parênteses aqui, só para dizer o seguinte: a Associação Jauense, ou a Sociedade Jauense de Estudos Espíritas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era uma casa de pesquisa, ele não se atinha ao fenômeno espírita em si. A busca de Kardec era pelas leis que regiam esses fenômenos. Exatamente, diferentemente de todos os pesquisadores da época, que iam em busca da veracidade do fenômeno, e não das leis que regiam esses fenômenos. São duas posições completamente diferentes. Uma tentava mostrar que os fenômenos eram reais, e o outro buscava, nesses fenômenos, as leis que os regiam. Isso é muito importante, porque é daí que nasce realmente a ciência dos espíritos, não é? Com o propósito de esclarecer a humanidade sobre isso, porque esses fenômenos acontecem desde sempre, né? E acredito eu que sempre se tentou provar a veracidade deles, mas nunca ninguém foi em busca das leis que regiam esses fenômenos, né? Então olha o que era o trabalho da Sociedade Parisiense, né? Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão, quer dizer, havia entre os componentes da Sociedade Parisiense discussão a respeito dos mais diversos temas, não é? E certamente era de preocupação de Kardec, dos presentes e daqueles que eram afetos à doutrina espírita na época, a preocupação com a mediunidade dos animais. Por isso se discutia o tema, ele discutia todos os temas. Kardec era aberto a todos os temas, né? Tanto que em doutrina espírita não existe índex literário como existe na doutrina católica, não é? Não existe livros proibidos, tudo é aberto. Aliás, ao contrário, é tudo não só permitido como recomendável. É recomendado que se tenha conhecimento de tudo, a respeito de todos os assuntos, para você formar uma opinião abalizada, uma opinião
com autoridade a respeito de um assunto. Senão você vai ficar atendendo somente para um assunto e vai acabar resvalando em alguma possível consideração equivocada a respeito daquele assunto, né? Então nós temos que ler de tudo, conhecer de tudo, não só do assunto doutrina espírita, como de qualquer outra coisa, de qualquer outro assunto que se possa ter conhecimento, que vale a pena ter conhecimento, né? Então Kardec debatia assim todos os assuntos dentro da sociedade parisiense. Era aberto a esse debate, é claro que entre os convidados, né, que não se admitia qualquer pessoa que pudesse atrapalhar esses trabalhos. Não vai admitir numa sociedade de doutos um sujeito que não tem o mínimo de conhecimento. É preciso, não é uma questão de elitizar a doutrina espírita, mas que as pessoas fossem lá para contribuir. Não é? Pois não. Até porque, né, Luiz, como Kardec, antes de ser convencido, né, ele foi bastante cético, né, foi da natureza dele o ceticismo. Creio eu que pelo menos é o que eu imagino, essa necessidade de claridade, de clareza das questões era fundamental fundamental dentro da cabeça, dentro do pensamento dele e dos outros ali que compunham a sociedade, né? Sem dúvida, era fundamental que se tivesse esse debate, esse conhecimento a respeito das coisas. E é possível que caia a live, viu? Que eu sem querer aqui eu fechei o YouTube. Deixa eu ver aqui se essa transmissão... Permanece. A transmissão permanece, não vai cair não. Eu fechei sem querer aqui o quadro aqui. A transmissão permanece, não vai cair não. Eu fechei sem querer aqui o quadro aqui. Ainda bem que eu não cometi esse... Parece que está dando eco, né? Ainda bem que eu não cometi esse... Para mim não. O Celso levantou a mão. Levantou? Pois não, Celso. O Celso levantou a mão. Depois dessa, digamos assim, colocação, né, da necessidade de conhecer tudo, me parece que é mais uma justificativa para as diversas ou incontáveis até encarnações. E as encarnações não são apenas e unicamente, ao contrário do que muitas vezes se pensa, apenas para provas e expiações. Também são elas, têm elas a finalidade justamente de proporcionar conhecimento que somos, né? Mediante diversas encarnações, dada a curta duração de cada um. Então, além de prova e expiação, também visa a encarnação proporcionar o conhecimento de tudo, né? Sem dúvida. Obviamente consumirá várias encarnações. Sem dúvida. Isso é óbvio, né? E os espíritos nos ensinam que nós não sairemos desse planeta Terra antes de conhecer tudo aquilo que ele oferece como conhecimento. Imaginem vocês, né? Você só vai ser promovido de um planeta para outro a partir do momento que você adquire todo o conhecimento permitido por aquele planeta. Isso vale para a Terra, isso vale para Júpiter, que é um mundo superior, bem superior ao nosso, vale para todos os planetas, né? Então nós temos que adquirir mesmo, é obrigatório adquirir esse conhecimento, porque enquanto o espírito não se torna um sábio, enquanto ele não tem a sabedoria, enquanto ele não saiba aplicar com justeza o conhecimento, ele não pode ser promovido, né, como espírito, ele não pode melhorar como espírito. Então, para se ter o justo conhecimento das coisas e para que se possa aplicar com sabedoria o conhecimento, é necessário conhecer ele tudo. Não tenho a menor dúvida quanto a isso.
Pois não, Celso, mais alguma coisa? Não, isso aí mesmo, Luiz. Muito bem. Eu pessoalmente, até embora soubesse dessa colocação, mas eu não tinha me dado conta ainda desse aspecto, dessa finalidade da encarnação. Né? Normalmente a gente pensa, e nos é passado, a ideia de que a encarnação visa apenas prova e expiação. Não, muito pelo contrário. Isso, né? Muito pelo contrário. Não é só prova e expiação, não, pelo contrário. Né? Nós estamos aqui para adquirir conhecimento. A gente adquire conhecimento como desencarnado e como encarnado, muito mais como desencarnado. E lá nós aprendemos em horas, isso ensinado pelos espíritos superiores, o que nós levamos anos para aprender aqui. Mas o que você tem de conhecimento lá como desencarnado no mundo espiritual, você vem colocar em prática aqui neste mundo. Aí que está a prova. A expiação é a expiação das faltas do passado. O sujeito foi viciado em heroína, em cocaína, num monte de coisa. Então ele pede um corpo que lhe restrinja a possibilidade de voltar ao uso desses componentes. E só pode ser um corpo tetraplégico, paraplégico, um corpo que realmente coloque ele numa condição de subalternidade em relação à vida para que ele não retome o vício. Não é? Isto aí sim é expiação. Aí ele passa uma encarnação, ele arrasta uma encarnação inteira expiando aquela falta do passado. E outras faltas, né? Eu citei essa, por citar, o álcool, vale para o álcool, vale para o crime, vale para o homicídio, vale para qualquer coisa. O espírito pede aquilo. Agora, já nas nossas provas, está exatamente o fato de ter conhecimento a respeito de uma coisa, colocá-la ou não, utilizar ou não deste conhecimento em benefício geral. Não é em benefício próprio, em benefício geral, porque colocar um conhecimento em benefício próprio, fazer como os inteligentes fazem, de criarem condições e situações de beneficiar única e exclusivamente a ele, aqueles que ele ama, é egoísmo. E de egoísmo o mundo está cheio, não resolve nada, pelo contrário, só nos prejudica o egoísmo. Né? Então, a prova está exatamente nisso, do homem inteligente, com inteligência desenvolvida, com conhecimento sobre diversos assuntos, em colocar em utilização o seu conhecimento em benefício geral. Esse é o nosso propósito na vida. Aí quando você desencarna, você vai fazer a justa apreciação daquilo que você fez na sua última encarnação e programar na próxima. Falhei nisso, não falhei naquilo, melhorei nisso, não melhorei naquilo, então eu preciso reencarnar assim, assim, assado, para melhorar. É sempre esse o propósito. Porque a lei é de progresso, a lei é de evolução. Eu gosto de chamar de progressão dos espíritos, que é muito mais justo esse termo do que evolução. Evolução é muito atribuída a coisas materiais, né? Mas a progressão dos espíritos presume exatamente isso, né? Esse adquirir conhecimento como desencarnado, vir colocá-lo em prática como encarnado em benefício geral. Tanto que os grandes mestres, né, se pega o maior de todos eles, Jesus de Nazaré, colocou tudo aquilo que ele sabia, que ele conhecia, em benefício de todos, em benefício geral. Sempre assim. Kardec fez muito isso, em benefício de todos, em benefício geral. E assim, muitos outros homens na humanidade, Antônio Hermílio de Moraes, para citar um brasileiro, por exemplo, fez muito isso. Colocou todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de inteligência para continuar tocando aquele conglomerado de empresas que era a Votorantim, né? Com sabedoria, com qualidade. Um homem que dava horas de trabalho gratuitamente, ele era provedor no hospital e dava horas gratuitamente como provedor no hospital. Um homem que tinha toda aquela responsabilidade, cuidar de diversas empresas, tudo dava o seu trabalho gratuitamente no hospital aqui em São Paulo, capital. Né? Então é assim, o espírito, eu estou citando apenas alguns exemplos, mas tem dezenas, centenas, milhares, milhões de exemplos aí na humanidade, porque se existe uma pessoa boa, uma pessoa que haja para o bem, por que não 2? Por que não 10? Por que não 100? Por que não 1000? Por que não 1 milhão? Nós somos em 7 bilhões, está indo para 8 já, acredito, né? Por que não existir muita gente que faça isso? É claro que existe, sem dúvida que existe. É só uma questão da gente voltar o nosso olhar, as nossas apreciações para as coisas justas, não é?
Porque a aparente injustiça da vida é a gente que faz, é a gente que constrói. São os homens que constroem. Mas é apenas aparente, porque nós estamos considerando um planetinho azulzinho chamado Terra, que é um pingo no oceano em relação ao universo e ao nosso sistema solar. São 100 bilhões de estrelas no nosso sistema solar, dentro de 100 bilhões de sistemas galácticos. Quer dizer, um quintalzinho do mundo nós somos. Então não dá para considerar somente o nosso planeta, nós temos que considerar o contexto. Aí sim, nós vamos ver que espíritos que habitaram a nossa Terra vão habitar outros planetas melhores e tal. E aqui aportam os espíritos, né, reencarnam espíritos que estão nas primeiras encarnações e tal, e fazem o que fazem, as estreporias que fazem e tal, mas por conta disso, por conta de ignorância, porque o homem não é em essência mau, ele é ignorante, e em função da sua ignorância é que ele comete os maiores absurdos, né? Luiz? Oi, pois não. Você lembra onde está escrito, se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos, está escrito que na erraticidade aprende-se em 1 hora o que leva-se anos, às vezes, para se aprender aqui na Terra? Olha, eu tenho essa mensagem, todo dia eu posto, não sei se você lê na nossa página, as mensagens. Eu posto 6 mensagens, mais 2 que é sempre, eu coloco sempre aquelas 2 mensagens, que é uma divulgando o nosso canal no YouTube e uma outra pedindo para as pessoas divulgarem aquelas mensagens e tal. Eu tenho essa mensagem e todas as mensagens que eu posto, elas têm a origem bibliográfica. Não sei se você já reparou isso. Em que lugar que está, na obra dos Espíritos, em que lugar está essa mensagem. Eu posso procurar e enviar para você. Então, agradeceria muito. Pois não, Isso aí não tenho conseguido achar. É muito importante saber disso, né? Porque o Espírito... Pois não, pode falar. Não, é isso aí. É porque a importância do espírito, a capacidade do espírito, a capacidade dele de absorver conhecimento, tem nada a ver com o encarnado. Nós somos limitadíssimos. Na nossa origem, quantas encarnações nós já tivemos? Sabemos? Quanto nós já adquirimos de conhecimento? Sabemos? Então nós estamos num momento específico, de uma encarnação, de um momento da nossa existência, aqui na Terra, onde nós viemos para cumprir uma determinada coisa, única e exclusivamente. Agora, como espírito, nós não sabemos a extensão disso, né? Então o espírito tem realmente que se considerar a massa encefálica nada mais é que um objeto de utilização do espírito, uma ferramenta para a manifestação do espírito, nada mais. A mente, aquela que pertence ao espírito, a inteligência, aquela que pertence ao espírito, é muito infinitamente maior do que essa. Tanto que os próprios cientistas já entenderam que nós usamos ali 10% da nossa capacidade encefálica, né? Não mais do que isso. Até porque tem que ser limitado mesmo, o homem não pode utilizar-se. Se ele utilizar todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, vai mais atrapalhar do que ajudar. Que nós trazemos como bagagem muitas coisas boas, mas muitas coisas que atrapalham o nosso progresso como espírito. Então daí o Criador possibilitar a nós encarnar com limitações, né? Nos limita na capacidade de inteligência, nos limita nos conhecimentos para que nós possamos adquirir outras virtudes que nós não temos. É assim que funciona, né? Quando a gente olha e vê um gari na rua, um morador de rua, você não sabe com quem você está lidando. Você pode estar lidando com um cientista, você pode estar lidando com um ex-presidente da República, você pode estar lidando com gente que teve muito, não só em termos materiais, mas muita inteligência também. E assim somos nós, todos, de um modo geral. Nós não devemos fazer esse tipo de diferenciação. Quando nós rejeitamos uma pessoa na porta de casa, não damos um prato de comida, não damos um copo de água, maltratamos, nós podemos estar maltratando uma pessoa que foi muito querida em outra encarnação. Muito querida, muito amada. Pai, mãe, tio, irmão, irmã, etc.
A gente não sabe com quem está lidando. Assim são as crianças que nós recebemos como filhos aqui na Terra. Ah, que bonitinho, que lindinho. É uma porcaria que está encarnando ali. É um Zé Ruela que já fez tanta estrepolia no mundo, que fez tanta barbaridade, e chama de bonitinho. Essa ternura do pai e da mãe tem que existir, evidentemente. Entendeu? Mas a gente não sabe com quem está lidando. Por isso que é preciso que o pai e a mãe se atenham à necessidade da educação integral, e principalmente da educação moral de uma criança. As crianças hoje encarnam com uma inteligência privilegiada. Olhe nos olhos das crianças. Olhe nos olhos. É impressionante o que essa molecada traz de bagagem. E a inteligência exacerbada, a inteligência desenvolvida, ela pode ser uma ferramenta para que se promova muito, para que o espírito promova muito bem, e para que ele promova muito mal, se mal cuidada, se mal orientada. Então é necessidade que os pais se atenham em tempo integral a cumprir essa missão que o Criador lhe deu, que é ser pai e mãe. E pai e mãe é complicado pra caramba, ele vai ser pai e mãe o resto da vida. Não é pai e mãe só até o filho ir embora de casa, ele vai ser pai e mãe o resto da vida. O filho às vezes não, né? Pega lá seus 25, 26, 28 anos, vai embora com a família e tal, esquece o pai e mãe, esquece tudo. Né? Uma boa, quanto não coloco no asilo o pai e a mãe, né? Que é pior ainda, né? Mas o pai e a mãe não, o pai e a mãe consideram seus filhos, suas crianças, meu bebê, minha menina, meu menino, o resto da sua vida. Inconteste isso no coração do bom pai e da boa mãe, né? O Jorge escreveu aqui, a reencarnação é a justiça divina em sua essência. Sem dúvida, Jorge. Sem dúvida, faz parte da justiça divina. Ainda bem que nós temos, como lei natural, a lei de reencarnação. Né? São 5 as leis básicas, né? As leis naturais básicas. Né? Deixa eu ver se eu me lembro delas agora, estamos falando de outra coisa. Mas imortalidade, evolução ou progresso dos espíritos, reencarnação, livre-arbítrio e causa e consequência. Essas 5 leis são as leis primordiais. Se o homem conseguir entender a ação dessas leis, ele vai entender a vida. Ele vai entender que ele não está aqui para sofrer ou para gozar. Ele está aqui para aprender. E que ele tem que investir tudo que ele puder investir na vida espiritual, nos bens espirituais, e não nos bens materiais como nós fazemos. E no atual contexto da nossa sociedade, o homem é ensinado a ser egoísta. Ele é ensinado a cuidar das próprias coisas. Ele é ensinado a cuidar somente dos seus interesses, não dos interesses gerais. É isso que tem que mudar na nossa educação. A educação integral presume exatamente isso. Né? Essa mudança desse contexto, através da qual nós educamos os nossos espíritos, os espíritos que aportam a Terra. Por isso que pai e mãe tem que ter muito critério. Converse com seu filho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, quantas forem necessárias. Não ouviu? Jogue na parede. Não dê moleza para essa gente, não. Não dê moleza, porque não sabe o que você está lidando. É teu filho. Se é teu filho, ele foi entregue para que você tenha a responsabilidade de educar esse espírito. Se no final da vida dele, ele ainda dever muito para a lei divina, e por negligência do pai e da mãe, o pai e a mãe responderão por aquela situação. Olha a responsabilidade que tem o pai e a mãe. Agora, se ele chegar no final da vida devendo muito, e não foi culpa do pai e da mãe, a eles não será atribuída nenhuma responsabilidade. Então nós temos que fazer o nosso trabalho enquanto pais, enquanto mães, enquanto educadores, porque educação você recebe em casa. Educação é em casa, não é na escola. Professor não tem obrigação de educar filho. Eles estão atribuindo esse dever aos professores, o que é muito errado. Uma vez que o sujeito paga a escola, vai, não, eu pago isso aqui e tal. Que isso? Deixa de ser burro, pô. Seja decente, tenha consciência do que você está falando. Antigamente a mamãe ia na escola, o professor tinha uma reclamação, nossa senhora. Chegava em casa, era uma carraspana daquelas, e quando não, senta. Tu vai responder, não vai responder para os mais velhos. É sim senhor, não senhora. E não vai responder para o mais velho coisa nenhuma. A gente é moleque, né? É complicado, né? Era moleque na época, né?
Entendeu? Mas é assim que o pai e a mãe têm que lidar, com firmeza, com pura firmeza, para que o espírito possa ser educado. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal. Tá bem, vamos lá. Jorge, você não me respondeu se você está ouvindo normalmente o vídeo. Por favor, responda para mim. Eu acredito que você está ouvindo, porque você escreveu aí uma frase, né? Eu acredito que você está ouvindo, tá bem? Mas, por favor, responda para mim. Eu fui obrigado a tirar o som do YouTube, porque estava dando eco. Vamos lá, então, vou ler novamente. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão a respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isto vai ser agora, a partir daí, é uma comunicação do Espírito que assina com o nome de Erasto outra vez, né? Eu acho que vai dar tempo da gente ler tudo, sim. Abordo hoje a questão, Erasto falando, abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos companheiros mais fervorosos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode o mais, pode o menos, que não podemos mediunizar os pássaros e outros animais, servindo-nos deles nas comunicações com a espécie humana. Ele está falando como espírito, como desencarnado. Eles não têm como mediunizar o animal. Porque para que o médium se manifeste, a palavra do espírito, aquilo que ele está recebendo como inspiração, ele tem que ser mediunizado, o que significa os fluidos espirituais se ajuntando, se unindo aos fluidos espirituais do médium, resulta na mediunização do médium. Pensamento para pensamento, através dos fluidos. É assim que o médium é mediunizado. E ele sente que está sendo mediunizado no momento da manifestação do espírito. Tá bem? Eles não conseguem fazer isso com os animais, porque a natureza do animal é completamente diferente da natureza humana. Embora sejam dois espíritos que tenham a mesma origem, cuja inteligência tem a mesma origem, ele não pode ser mediunizado, porque ele não está no mundo para passar por provas de expiação. E nem para ter erraticidade, ficar em estado de erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos. Não espere encontrar o seu cãozinho no mundo dos espíritos, a sua tartaruga, o seu passarinho, porque você não vai encontrar ele lá. Isso é romance. Romance não tem nada a ver com doutrina espírita. O romance espírita não tem nada a ver com doutrina espírita. Por favor, estudem a doutrina dos espíritos. E não vão atrás de fantasia, porque fantasia só serve para iludir, para enganar. Ou para alimentar uma situação na qual a pessoa deseja ser enganada, porque o brasileiro é muito isso, não é me engana que eu gosto, né? É o que chamais em filosofia, e mais particularmente em lógica, única e simplesmente um sofisma. Abre eles, animais, diz ele, a matéria inerte, ou seja, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão, deveis animar a matéria já animada, principalmente a dos pássaros. Fecha aspas. Pois bem, dentro das leis normais do Espiritismo, isso não é assim, e não pode ser assim. Primeiro, ponderemos bem as coisas. O que é um médium? É o ser, indivíduo, que serve de intermediário aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Isto acontece desde o início do nosso mundo, desde lá no mundo primitivo. O homem sempre lidou com os espíritos, eles sempre mediunizaram encarnados e se fizeram manifestar, eles eram considerados deuses. Tanto tem Deus disso, Deus daquilo, Deus não sei o quê. Exatamente por essa razão. Era um espírito se manifestando. Né? Por conseguinte, ser um médium... Desculpa, eu vou ler novamente que eu li errado. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis mentais, escritas, físicas e de qualquer que seja. Então, para que se faça que uma mesa gire e erga no espaço, sem que ninguém a toque, é preciso de um médium que forneça aquele material. O espírito por si só não consegue fazer aquilo. Ele tem que ter um médium
tem que ter a matéria-prima básica, que é o fluido vital. Sem fluido vital, ele não consegue exercer sobre a mesa a influência para que ela promova o fenômeno. Para qualquer tipo de manifestação espírita, é necessário um médium. Sempre. Guardem isso, por favor. Há um princípio que disso estou seguro, é admitido por todos os espíritas, o de que semelhantes agem através dos semelhantes, e como os seus semelhantes. Os quais, ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? Seria preciso repetir isso sem cessar? Pois bem, eu o repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes numa palavra. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando ao encarnar num determinado mundo, o espírito retira dos princípios constitutivos daquele planeta a matéria necessária para compor o seu perispírito, que é o segundo corpo do espírito. Esse perispírito se une à carne, molécula a molécula, para que ele nasça para a manifestação material. O espírito, por mais evoluído que ele seja, ao adentrar a Terra, ele é obrigado a trocar de perispírito. Ele retoma um perispírito com os elementos constitutivos da mesma matéria que é constituído o nosso perispírito que moramos aqui, que habitamos esse planeta. Só assim ele consegue mediunizar. Só assim ele consegue se manifestar no nosso meio. Percebe? É disso que ele está falando. Não tem como ser diferente. Não tem como ser de outra forma. É uma mecânica necessária. Um meio mecânico, um meio somente através do qual o espírito consegue se manifestar. Né? Ele segue. Seria preciso repetir isso sem cessar? Pois bem, eu o repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes numa palavra. Semelhantes porque não são exatamente iguais. São constituídos da mesma matéria, mas não são exatamente iguais. Por quê? Porque cada espírito, conforme o seu progresso moral, constitui o seu perispírito à sua maneira, conforme as suas necessidades morais. Então, o perispírito de Jesus era completamente diferente do nosso, embora tenha habitado a Terra. O perispírito de um espírito superior não vai ser exatamente igual ao nosso, porque é um espírito superior. Então ele não vai compor o perispírito de matéria grosseira, e sim de matéria muito quintessenciada. Não é? O que já não acontece a mesma coisa, por exemplo, com o meu perispírito, sou um espírito imperfeito, atrasado. É um perispírito grosseiro, mas são semelhantes, ou seja, se comunicam, estão na mesma frequência. Então há aí o elo através do qual esses espíritos conseguem se manifestar. Possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que permite a nós, espíritos e encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, à essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles toda a possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós uma espécie de corrente ou diffusão que facilita as nossas comunicações. Pensamento para pensamento, no mesmo diapasão, a comunicação, a manifestação dos espíritos. E essa mediunização, ela é irresistível. Quando o espírito mediuniza efetivamente o médium, ele não consegue resistir àquilo. Né? A essência mesmo da sua individualidade é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles quase
que anulam dele toda a possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós uma espécie de corrente ou difusão que facilita as nossas comunicações. É, de resto, essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Percebe? Há uma condição especial no sentido de ser intermediário dos espíritos do médium. Quando ele tem essa condição, ele consegue perceber o que está à sua volta em termos de desencarnados, porque ele tem essa condição. Isso não acontece com aqueles que não têm mediunidade. Eles não conseguem perceber isso. Duvidam disso por conta disso mesmo. Eu não sinto nada, não vejo nada, não conheço nada, não percebo coisa alguma. Eu tive um companheiro muito querido, inclusive, que ele era assim, não sentia absolutamente nada. Eu ficava intrigado, porque como é que você não consegue sentir nada? Eu sinto tudo, né? Mas é assim que a coisa acontece. Os homens estão sempre propensos a exagerar tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma aos animais, enquanto outras querem dar-lhe uma, por assim dizer, semelhante à nossa. O animal tem uma alma, é uma individualidade como a nossa. Só que com características completamente diferentes. Eles estão em progresso. E vão ainda há milhões de anos até reencarnar na condição hominal. Milhões, talvez bilhões, sei lá. Não importa, o tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Não é contado da mesma forma. Não é? Então a natureza deles, em termos espirituais, é a mesma que a nossa. Mas em termos físicos é completamente diferente. Nós somos animais como eles. Porque o nosso corpo é feito da mesma matéria, mas com distinções. O homem é o único ser que é capaz de compreender a Deus e de ver a Deus. Palavra dos Espíritos, viu? É o único ser na natureza capaz de compreender a existência do Criador e de ver o Criador quando atinge um determinado grau de evolução. Eu não sei, eu não consigo entender, conceber isso na minha inteligência. Ver a Deus. Não consigo conceber isso. Me desculpem vocês, mas eu não consigo conceber. Mas os Espíritos dizem isso. Como é eu que também. é? Eu estou com você, eu não consigo conceber isso. Não. Mas, de qualquer maneira, se os Espíritos afirmam, é porque é verdade. Eu tenho plena confiança nisso. Plena confiança. Né? Mas os animais, eles não têm nem noção disso. Na realidade, os animais veem um homem como Deus. Não é? Porque nós somos deuses para eles. Em função da nossa inteligência, capacidade de criação e etc. Wilson? Pois não. Esse negócio de ver a Deus, achei até a ser meio engraçado, né? Que continuamos, né? A humanidade a pensar em Deus como um homem, né? Como um velhinho de barba lá sentado num trono, né? O antropomorfismo divino, né? E, em realidade, Deus, penso eu, né? E como também dizia Einstein, né? Deus é o que Spinoza dizia que era, né? Como Spinoza entendia que era Deus. Perfeito. Deus está em tudo e em todos, né? Deus está no amanhecer, está nos rios, está nos montes, está nas montanhas, está nas florestas, está nos animais, né? Está nos homens, nas mulheres, nas crianças. Sem dúvida. Está em todo lugar, né? E nós, inclusive, todos nós, né? Eu acho que vemos Deus todos os dias, né? E quando abrimos os olhos de manhã ao acordar, estamos vendo Deus. Sem dúvida. Para a gente ter uma noção muito boa disso que você está falando, consulte o capítulo de número 13 do livro A Gênese. O maravilhoso, o sobrenatural e as religiões. Capítulo 13 de A Gênese de Kardec. Ele fala exatamente isso. Nós podemos resumir isso que o Celso falou em duas palavrinhas. Deus é imanente e emanente.
Tudo emana de Deus e Ele está em tudo. Vai? Vamos lá. Tá. Por que pretender assim confundir o perfectível com o imperfectível? O homem é perfectível, o animal não. É estranho falar assim, não é? Se ele tem a mesma natureza nossa, por que ele não é perfectível? No estado que ele está, não. Nós não. No estado que estamos, somos. Depende única e exclusivamente de cada um. Apressar a sua própria perfeição. Progredir. Depende de cada um. Você quer ser feliz nessa vida? Faça o bem. Você quer ser realmente feliz? Promova o bem em favor geral. Invista poderosamente em confiar irrestritamente no Criador e nas suas leis. Aí nós vamos ser felizes. O que o homem faz? Exatamente o oposto disso. Procura na satisfação das coisas materiais o seu gozo, a sua felicidade. E o que ele acha? Desilusão, sofrimento, dor, lágrimas, etc. Não, convencei-vos disso. O fogo que anima os animais, o sopro que o faz agir, movimentar-se e falar na sua linguagem própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino. A alma etérea, o espírito, numa palavra, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Ora, não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas? Essa condição essencial da perfectibilidade? Pois bem, reconhecei então que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo. A perfeição está em nós, não espere em terceiros não, viu? O progresso do seu espírito está em você. Não espere que terceiros venham fazer por você aquilo que é sua obrigação, porque isso lhe será cobrado. Então lute com todas as armas que você possua, com todos os recursos materiais ou morais, de inteligência ou de moralidade que você possua, em progredir tudo o que você puder. É possível fazer isso para qualquer ser humano. Até para o cara que está lá na cadeia porque matou o pai, até para ele. Depende única e exclusivamente dele. Única e exclusivamente de cada um de nós. Quando Jesus fala esse assunto, e conversa esse assunto com seus seguidores, diz assim: a cada um será dado segundo as suas próprias obras. No que ele estava falando? Exatamente disso. Você será retribuído de tudo aquilo que você fizer de bem, de bom, e cobrado de tudo aquilo que não for tão bom assim. A responsabilidade é sua, companheiro. Não é de ninguém, não. Tá. Pois bem, reconhecer então que não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo, e nas suas obras qualquer indivíduo de outras espécies viventes da terra. O cão, cuja inteligência é superior entre os animais, e tornou amigo e comensal do homem, seria perfectível por si mesmo e por sua espécie, por sua própria... Seria perfectível por si mesmo e por sua própria iniciativa? É claro que não. Pegue um cachorro que viva na sua casa, que seja muito amado pelos seus parentes e tal, e coloque ele numa situação isolada. Ele vai voltar à sua essência. Ele vai voltar àquilo que ele era antes dele ser domesticado. Ele não é perfectível. Ele não vai colocar tudo aquilo que ele aprendeu com o homem dali para frente. Ao contrário do homem,
Quando o homem progride, quando o homem realiza o progresso moral e intelectual, ele parte sempre daí para melhor. Aliás, a busca pelo melhor é inerente no homem. Nós sempre estamos buscando pelo melhor, às vezes de maneira equivocada, na satisfação do prazer material, mas às vezes de forma muito nobre, buscando esse progresso nas coisas espirituais, buscando efetivamente esse progresso. Né? O animal não. Um pássaro que faz o seu ninho de uma maneira, daqui 100 gerações, 200, vai fazer exatamente da mesma maneira. Não tem mudança para a espécie. Ele não progride a sua maneira de fazer. Embora muitas vezes muito elaborada, né, que mostra com clareza a presença do Criador, a imanência do Criador na natureza, né? Ele não é perfectível. Ele é um espírito, se é que a gente pode chamar assim, perfectível por sua natureza espiritual, mas não na situação atual. Desculpem aí o bichinho do Ranran, que eu estou resfriado faz uns 15 dias já. Então a coisa está meio embaçada. Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o maior amestrado entre eles é sempre ensinado por seu dono. Desde que o mundo é mundo, que a lontra constrói a sua choça sobre as águas, sempre com as mesmas proporções e seguindo um sistema invariável. Os roxinóis, as andorinhas, jamais construíram seus ninhos de maneira diferente dos seus ancestrais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais de hoje, é sempre o mesmo, feito nas mesmas condições e pelo mesmo sistema de entrelaçamento de capins e pauzinhos recolhidos na primavera, na época dos amores, dos acasalamentos. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas organizadas, jamais variaram os seus hábitos de coleta de provisões e a sua maneira de agir, os seus costumes e as suas produções. Por fim, a aranha tece sempre a sua teia da mesma maneira. Por outro lado, se procurardes as cabanas de ramagem e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os castelos e os palácios das civilizações modernas. Fica claro aí, né? A tendência do homem ao progresso material de uma forma geral, não só material, sempre visando o progresso da inteligência e da moralidade. É sempre esse o propósito. Perfectibilidade. Nós não seremos perfeitos nesse mundo, seremos perfeitos no mundo dos espíritos, não se enganem. Não há perfeição no nosso mundo, mesmo nos mundos perfeitos, mesmo nos mundos perfeitos. Que por mais perfeito que seja o mundo, onde o espírito é obrigado a encarnar, ali não há perfeição total. Só existe a perfeição total e relativa, porque nunca é igual a de Deus, nos espíritos perfeitos. Mas é sempre relativa. Ninguém se iguala a Deus. Né? Mas nós vamos chegar numa situação tamanha de progresso, de intelectualidade, de moralidade, que não vamos mais ser obrigados a reencarnar e que veremos e conversaremos com Deus, seremos seus ministros. Seremos aqueles que vêm a mundos como esse e a outros mundos para cumprir as suas determinações. Uma frase que me marcou muito e que eu li, me chocou na época, mas que é muito verdadeira, é uma frase usada, se eu não me engano, por George Washington, mas não é dele essa frase. Ele dizia assim: Deus é móvel, Deus é imóvel, os homens são móveis. A gente acha que Deus faz tudo, não é? Pelo contrário, Ele não faz nada, quem faz é o homem. É o homem que constrói, é o homem que faz progredir o próprio homem, é o homem que se faz progredir, é o homem que constrói os planetas, é o homem que agrega as matérias.
É o homem que sempre vai em busca do melhor. Por quê? O que Deus tinha que criar, ele já criou. O espírito, a inteligência e a moralidade. O espírito, a inteligência e o pensamento, para ser mais específico. Não é? Elemento material, que dá origem a todas as coisas materiais, e elemento espiritual, que num determinado momento, que a gente não conhece esse processo, ele se individualiza, ganha os dois atributos fundamentais, que é inteligência e pensamento, para que, através desses dois atributos, dessas duas poderosas ferramentas, promova o seu próprio progresso. É ele que faz isso, não é Deus. Porque Deus já deu tudo que ele precisava. Ah, mas eu preciso de dinheiro, não é ele que vai te dar. Vá em busca, trabalhe e limite-se aos seus limites financeiros. Não queira ter mais do que você tem direito nesta encarnação. Porque você vai tomar dois caminhos. Ou o caminho do bem, aceitando resignadamente a sua situação, ou o caminho do mal, e vai produzir, não só produzir muito mal, como produzir muito sofrimento para si mesmo. Quando o homem, ele vai em busca destes bens de maneira inadequada, de maneira equivocada, não é? Muito bem, ele segue. As vestes de pele selvagem, há as vestes de pele, com crase, né? De pele selvagem, sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova da marcha incessante da humanidade em seu progresso. Incessante. Não cessa. O nosso progresso não cessa. Quando chegar ao Espírito Perfeito, ele vai cessar? Não vai cessar. Porque a gente sempre vai ter o que aprender com o Criador. A gente sempre vai ter o que aprender com Deus. Tanto é assim que eles pensam de maneira muito semelhante. Quase que desaparece a individualidade entre os espíritos superiores e os espíritos perfeitos. Porque eles pensam de maneira guardada, é claro, a individualidade de cada um, não se perde a individualidade. Mas esse culto à personalidade simplesmente deixa de existir. Simplesmente isso. Porque eles igualam a maneira de pensar. Né? E quando se iguala a maneira de pensar, existe uma coisa chamada aproximação, ou seja, atração fluídica. Isso deixa claro para o homem por que ele repulsa muitas vezes uma pessoa, tem antipatia por aquela pessoa gratuitamente, sem conhecê-lo. E o contrário também é verdadeiro. Por que a gente tem simpatia e amizade por uma pessoa muitas vezes sem conhecer? Maneira de pensar. Quando a maneira de pensar são semelhantes, os espíritos se atraem. E quando a maneira de pensar não são iguais, ou são opostas, há o rechaço. Não é? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. O Jorge comentou, sim, perfeito. Médios de efeitos físicos, sim. Essa semana uma família de Marabá, no Pará, entrou em pânico com a movimentação das coisas na cozinha da casa, se jogando de um lado para o outro. Pergunta, tinha algum médium de efeito físico? Sim, sem dúvida, Jorge. Ou dentro da casa ou nas imediações. Porque o médium de efeito físico, o médium que fornece fluido vital para que essas manifestações ocorram, ele não precisa estar exatamente no ambiente. Ele pode estar por perto. Os espíritos vão lá, retiram a matéria-prima e promovem o fenômeno. Né? Mas acontece muito isso aí, viu? Acontece muito esse tipo de fenômeno nas casas de famílias, das famílias, e as famílias, por ignorância, muitas vezes não concebem o que acontece, não entendem o que acontece. Né? E ficam batendo cabeça de um lado para o outro, muitas vezes são orientados a não procurarem o espiritismo, a não procurarem o conhecimento sobre o espiritismo, que é coisa do demônio e tal, é a ignorância, né? A ignorância de sempre, que sempre movimentou o ser humano, que lamentavelmente movimenta até hoje o ser humano, e acabam sofrendo por conta disso. Vamos lá.
Desse progresso constante, invencível, irrecusável da espécie humana, e do estacionamento indefinido de outras espécies animadas, concluireis comigo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra. O sopro é a matéria. Não é menos verdade que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para a frente e sempre para a frente. Não existe retrocesso. O homem, o espírito encarnado e desencarnado, não evolui. Aquela questão lá dos espíritos ovoides, aquela baboseira toda, aquilo é coisa de romance. Não existe aquilo. Não é? O espírito progride e progride sempre, 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 sempre. Não há como retroceder. Não há. Para frente, sempre. Não é? Nas palavras de Erasto aqui, é exatamente isso. Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos servirem e vos ajudarem. Deu-lhes um pequeno grau de inteligência porque, para vos auxiliar, precisam compreender e condicionou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, assim ficarão e ficarão até a extinção de suas espécies. Isso acontece no nosso mundo. Nos mundos superiores os animais são diferentes? Sim, são. Tem linguagem mais aprimorada, inteligência mais aprimorada, mas ainda assim serve o homem. Até ele chegar na fase hominal. Quando ele reencarna as primeiras encarnações como homem, lá nos mundos primitivos. Até aí ele é animal. A partir desse momento ele é um animal aprimorado. Né? Já como ser humano, ele tem outras funções, outros propósitos, outros objetivos e tal. Né? Até entender o fogo, até entender que o homem tem participação na gestação, na geração de um outro ser, porque até então não tem lá a cópula com a mulher, mas não sabia por que a mulher engravidava, por que ela tinha neném. Né? Até, olha o caminho que o homem faz até chegar na nossa situação. É um caminho longo, um percurso muito longo para poder desenvolver a sua inteligência e a sua moralidade. E não será diferente daqui para frente para nós, para atingirmos os graus maiores de perfeição. 21 horas. Vamos parar aqui nesse parágrafo. Costuma-se dizer, anotem aí por favor, este parágrafo aqui. Vamos parar na frase, tais como foram criados, assim ficarão e ficarão até a extinção de suas espécies. Anotem a data de hoje aí para nós retomarmos, porque temos aí 1,5 páginas quase para conversarmos a respeito, estudarmos a respeito desta colocação de Erasto, que é muito importante, muito elucidativa e muito complexa, porque se não for explicada na sua essência, no seu significado, na essência de seu significado, muita coisa importante aqui acaba se perdendo para a compreensão desse texto. É fundamental compreender esse texto. É fundamental que nós tenhamos conhecimento daquilo que ele está falando para o nosso esclarecimento, para a solidificação do nosso conhecimento da ciência dos espíritos, tá bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Luiz, eu só queria só fazer um seguinte raciocínio. Você falou dos espíritos, dos animais em Júpiter. E continuam sendo animais e continuam prestando serviços aos homens. Quando eles vão encarnar ou reencarnar no estado hominal, eles vão sair de Júpiter e vão lá para um mundo primitivo? Olha, como seria? É difícil responder essa pergunta, porque isso é uma questão que não tem solução de continuidade. A gente não sabe como e quando isso se dá.
Em que situação? Não, o processo a gente sabe. Ele vai deixar de ser de participar do mundo animal e vai reencarnar como humano. Vai passar para a fase hominal do seu progresso. Aí que realmente começa a fase de muito progresso moral e intelectual. Intelectual primeiro, depois moral. Mas quando isso se dá, nós não sabemos. É apenas necessariamente não precisa estar em Júpiter para voltar para o mundo cognitivo, né? Não. Se vocês quiserem saber como os animais trabalham em Júpiter, como eles servem homens, tudo lá em 1858, quando ele faz um estudo sobre Júpiter. Revista Espírita. Revista Espírita, de 1858, se eu não me engano é janeiro de 1858, quando ele faz janeiro ou fevereiro, quando ele faz esse estudo a respeito de Júpiter. Né? Eles, por exemplo, têm uma linguagem muito própria, muito evoluída em relação aos nossos. Os nossos têm também. Se comunicam entre si, mais do que a gente imagina. Mas eles têm uma linguagem muito evoluída. O homem que habita Júpiter, ele fica no alto, ele não fica no resto do chão, como é o nosso caso. Quem ficam ao resto do chão são os animais. O homem fica no alto, as suas casas são construídas no alto, né? E é completamente diferente a ação desses animais em relação aos nossos. Tá? Mas leiam, vale a pena essa instrução que está lá na Revista Espírita de 1858, que é o primeiro ano da Revista Espírita. Tá bem? Okay. Vale a pena esse conhecimento. Procurem lá, tem na internet. Quem não quiser comprar a obra de Kardec, porque às vezes pode achar um pouquinho caro e tal, tem essa obra, tem todinha lá no nosso site, www.culturaespiritajaú.com.br. Tem a obra toda de Kardec, outras obras também tem lá. Mas vocês encontram lá gratuitamente, dá para ter isso aí no computador, no celular, dá para ter isso aí gratuitamente. Vai lá no Kardecpedia, né? Tem lá a Revista Espírita de 1858, dá para ler essa matéria sobre Júpiter e tal. Quer dizer, falta de fonte não existe. Né? Falta de fonte não existe. Mas se instruam, viu? Procurem essa instrução, é fundamental. Quer dizer, é claro que não se vai se adquirir esse conhecimento da noite para o dia. Né? É necessário muitos anos, muito empenho, muita dedicação, muito estudo, paciência, né? Porque estudar é uma questão de paciência, para que se possa adquirir conhecimento, bom conhecimento, não conhecimento integral, viu? Conhecimento integral da doutrina espírita só como desencarnado, e olha lá, hein? E olha lá. Porque aí a gente vai ter tempo para estudar, sem as interferências da matéria, sem ter que atender a necessidades fisiológicas, banho, sono, e etc. Sem ficar perdendo tempo como nós perdemos aqui nesse mundo, né? Mas dá para adquirir muito conhecimento e ter uma noção muito aprimorada de como funcionam as leis de Deus. Isso é muito importante. Aliás, o Espiritismo, uma das coisas que o Espiritismo vem fazer é ensinar o homem a respeito das leis naturais, das leis que regem a sua vida. Para ele tirar essa história de punição, que Deus pune, que Deus beneficia um, não beneficia outros, ele precisa desfazer essa condição, esse pensamento dele voltado para o maravilhoso e para o sobrenatural, para o milagre. Milagre não existe, milagre é a vida. A vida é o milagre, o grande milagre que existe no universo é a vida. Se nós quisermos ver milagres, podemos ver, como o Celso disse, a gente tem milagre em todos os instantes. O fato de amanhecer, de anoitecer, o convívio com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos amados, o dia a dia, uma doença, aquilo que a gente adquire de conhecimento com a doença, a nossa fé em Deus. Tem maior milagre que esse. Vivendo no mundo como a gente vive, ter essa constância na fé em Deus, na confiança no Criador, isso por si só já é um milagre. Né? Então temos que tirar da nossa vida o maravilhoso e o sobrenatural. Não é necessário, para confiar em Deus, não é necessário que exista algo de sobrenatural e de maravilhoso, e muito menos milagre. Pedra que verte sangue, lágrima em estátua, essa coisa é tudo baboseira, criada pela religião para dominar o homem. O propósito é dominar o homem pelo medo. Pelo medo. Esse é o problema. Diferentemente da doutrina espírita. A doutrina espírita é libertadora. Ela liberta o homem desse jugo, dos dogmas, das imposições de fé. Liberta o homem disso.
tem necessidade de cerimônia, não tem necessidade de coisa nenhuma, de hierarquia papal, de hierarquia sacerdotal, coisa nenhuma. Não tem necessidade, isso é coisa do homem. Religião é coisa do homem. O homem não precisa disso. Mas para que ele possa efetivamente se libertar disso, é necessário conhecimento. Conheça a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Né? Então é preciso o verdadeiro conhecimento. Não esse conhecimento é imposto através dos 5 livros da Bíblia, especialmente o Velho Testamento, porque dali, de origem divina, só os 10 mandamentos. O restante são todas leis civis. Todas leis civis. Diferentemente do Evangelho de Jesus, não confunda. Embora esteja agregado aos 5 livros que compõem a Bíblia, o Evangelho de Jesus é completamente oposto àquilo que está ali. Não oposto no sentido de dizer o contrário. Jesus disse, eu vim confirmar as Escrituras. Confirmar o quê? Os 10 mandamentos. Não aquilo que Moisés colocou lá como leis civis, não. Os 10 mandamentos. Ele veio confirmar a lei, né? Mas essa lei, e não aquilo que está lá colocado como imposição. Né? Tem muita coisa boa no Velho Testamento, não vou negar, nos profetas, muita coisa boa, Deuteronômio, muita coisa boa e tal. Mas não confundo isso com lei de Deus. São instruções dadas por homens sábios à sua época, que vieram com o propósito de instruir o homem, de ajudar o homem a compreender a divindade. Não é? Mas não que aquilo tenha origem divina. Já diferentemente do Evangelho de Jesus. Vocês têm ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, ao contrário, vos digo, ama o teu próximo, perdoa o teu inimigo. Completamente oposto. Completamente oposto. É isso que nós temos que entender. É preciso entender isso. Eu não estou apenas falando em favor, fazendo aqui uma defesa da doutrina espírita. Não, não é isso não. É a realidade, é a verdade. É a mais pura realidade. Tanto que a doutrina espírita, ele pega o homem através do quê? Da sua inteligência. Da lógica. Da racionalidade dos seus ensinamentos. Você não precisa impor para ninguém. Tanto que ela não é uma imposição, ela é uma proposição. Não é? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Muito bem, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Celso, Alexandre. Muito bem. Eu convido a todos, então, os nossos queridos companheiros, queridos confrades da nossa não menos querida doutrina dos Espíritos, para que nós esqueçamos os nossos encontros e desencontros desse dia. Deixe de lado aquilo que te aborreceu, deixe de lado as dificuldades e mentalize fervorosamente a imagem daquele que é o nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com esse mestre vamos nos dirigir ao Criador, dizer assim, Senhor, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, aceita, Senhor, a nossa humilde gratidão em relação à possibilidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas e muita alegria de viver, para que nós possamos trabalhar e sermos sempre úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a força, a dignidade, a força moral, para que nós possamos orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.